Bem-vindo ao meu podcast, Denis. Prazer ter você aqui, né, em mais um programa. Hoje, ter aí o primeiro advogado Vai ser uma missão difícil, né? para pegar, Abrir o podcast como advogado não vai ser, né? inaugurar aí para nós esse mundo aí que é um mundo que todo mundo sempre escuta falar, tá sempre em alta, todo um assunto que todo mundo necessita, né? Quem nunca na vida precisou de um advogado? Mais cedo ou mais tarde, né? Ele Vai, vai ter vai que precisar de um Vai advogado, chegar né? lá, mas vou deixar você se apresentar, de onde você é, o que você faz, né? Conta pra gente um pouquinho dessa introdução aí. Sim, eu sou Denis, né? Como você já bem disse, eu sou advogado empreendedor, né? Hoje a gente tem um escritório em Fervedouro, né? Próximo aqui à Ponte Alta, e temos também, né, um colaborador lá em São Paulo, né? Devido à questão, né, de logística, a gente ter conseguido, né, bastante cliente lá no estado, a gente achou viável, né, ter um parceiro lá para poder estar nos auxiliando. Bacana, bacana. Então você já é natural ali de Fervedouro mesmo, você é de outro local? Não, na verdade eu nasci em Carangola, né? Aham. Aí devido à profissão do meu pai, ele resolveu, né, ter uma pequena marcenaria, né, que ele é marceneiro, e aí com 10 anos eu mudei para Fervedouro e permaneço em Fervedouro até hoje. E aí você não quis seguir os passos do pai, não? Não, na verdade eu comecei a trabalhar com ele, né? Até quando eu comecei a estudar eu auxiliava, né? Sei fazer bastante coisa também, né? Aí, ó, isso aqui foi eu que fiz, ó. Então, Isso aqui você tá bom, né? é meu hobby, é meu Se a hobby. fotografia não der certo, você pode estar. É meu hobby, é um passatempo favorito. Aí, devido às escolhas pessoais, né, apesar de gostar, eu sempre tive muito desejo em ser um advogado. Desde criança eu via filmes, essas coisas, meus colegas, né, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser um jogador de futebol. Eu sempre já tinha essa pegada de Você já tinha querer, esse eu interesse? já tinha esse interesse de ser advogado. Mais ou menos assim, você despertou isso daí que 10, 9, porque igual você falou, né? Seu sonho de ser alguma coisa, a maioria das vezes a gente escuta essas palavras com 8, 10 anos. Como é que foi a sua fase Isso, assim de na desperta? verdade, né, até tinha aquele desenho, né, do Demolidor, né? Sim, Isso, o Demolidor, sim. ele era um advogado, né? Então aquilo ali foi me despertando e eu fui ficando curioso, toda a vida eu fui muito curioso, né, de querer sempre saber mais das coisas, né? Aquilo que me desperta interesse, eu sempre vou buscando mais. Aí passei essa fase da adolescência sempre pensando, eu acho que eu vou fazer, e também nunca tive tanta certeza, né? Era tipo uma Mas tinha uma vontade. segunda opção ou não? Não, não, na verdade, ou eu iria fazer, né, direito ou não iria fazer nada. Às vezes a pessoa vira assim e fala assim: se eu tivesse oportunidade, talvez eu faria medicina, Isso, talvez isso. isso aí nunca passou pela minha cabeça, né? Eu fui parar na educação física por uma. Eu tenho duas faculdades, né? Cursei duas, fisioterapia e educação física, mas eu fui parar lá assim porque eu não sabia o que ia fazer, eu cheguei lá. Não é igual você que tinha essa E certeza. isso, e assim também, eu sempre também tive uma segunda certeza, né? Que era fazer a faculdade de Direito e ser um advogado. Então, assim, eu nunca passou pela minha cabeça fazer direito e ser juiz, ou ser delegado, ou ser, né, um membro do Ministério Público, um promotor de justiça. Então, assim, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Eu não sabia como eu ia me tornar e como seria, né, a vida prática de um advogado. Mas eu já tinha esse interesse. Você não tinha, igual você falou, esses outros sonhos, né? Porque eu tenho uma colega que está estudando para ser juíza, né? Então você já era assim, eu quero trabalhar na Isso, área. eu quero. Tanto é que assim que eu comecei, eu já ingressei como estagiário no escritório de advocacia no terceiro período. Uhum. Tipo assim, no terceiro período eu já estava dentro do escritório. Né? Até o escritório do Rony, um irmão que eu tenho, né, que a vida me deu, né, abriu as portas do escritório dele, me deixou 100% à vontade. E ali também que começou já essa questão de empreender. Né? Eu entrei ali como estagiário, aí já no terceiro período eu pensei assim, olha, eu posso estar trazendo alguma coisa aqui para o escritório e tal. Aí troquei ideia com ele. Falei assim, Rony, eu estou pensando em a gente começar a trabalhar com recuperação de crédito.
Uhum. Aí eu fui no comércio local ali mesmo. Uhum. Via se tinha uma notinha vencida e etc e tal. Aí foi dando certo, né? Eu fui aí comecei, assim, né? A gente foi enganjando, foi conseguindo levar um resultado. Isso no terceiro No período de período. faculdade. Isso, no terceiro período. Você estudou aonde? Eu estudei na Docto em Carangola. Carangola. Isso. Mas o que acontece? Eu vou até explicar isso. Né? No juizado especial, né, que é comumente conhecido como juizado de pequenas causas, Sim, sim. até 20 salários mínimos, a pessoa pode ingressar sem advogado. E por se tratar de pessoa jurídica, né, de empresa, a empresa pode nomear alguém para ser o preposto. Uhum. Então, eu já no terceiro período ali de faculdade, eu já fazia, né? Tipo, eu fazia as ações de cobrança e fazia as audiências. Não precisa ter a formação, então, para estar Não, lá na verdade, trabalhando? né, de fato, né, o Rony, ele era o advogado da causa, Ah, tá. né? Só que não gastava da presença física dele nas Entendi. audiências, entendeu? De fato, se a pessoa quiser ingressar também, né, sem um advogado no juizado especial, até 20 salários mínimos, não tem objeção nenhuma, porque isso aí diz respeito à questão do acesso à justiça. Né? Vou dar um exemplo. Você vai e compra um tênis num site. Uhum. Aí essa empresa não te entrega o tênis e não te devolve o dinheiro. Como que você vai resolver esse problema? Às vezes você não consegue resolver esse problema de forma administrativa. Como que você vai contratar um advogado para estar resolvendo seu problema num valor de 500, 300 reais? Então, a justiça, né, a lei 9.099, que é a lei do juizado especial, ela Uhum. já traz essa opção justamente para poder trazer as pessoas à justiça. Porque às vezes essas pequenas causas, esses pequenos desvios, às vezes fica isolado. Né? Então, permite que a pessoa entre com a ação ele mesmo, né? E Ele faz uma mesmo que aí, igual você termação falou, não tem a necessidade, né, daquele gasto grande com o advogado para isso, receber algo tão pequeno, tão né? pequena e também deixa a pessoa acessar a justiça. Porque a função da justiça é justamente essa, né? Às vezes a causa que é pequena para você, talvez ele é tudo que eu tenho. Né? Sim, Então, assim, sim. é muito, muito pessoal. Né? Então, Bacana. E aí, cara, você pegou, estudou na Docto, né? Você ia de Fervedouro pra Carangola todos os dias. Você residiu lá em Carangola uma temporada, não, eu ia, né, em ferver, ia e voltava todos os dias, todos né? os Tinha dias. dias que até mais de uma vez, por causa dessa questão, né, de estar fazendo esse serviço lá, né, de cobrança, às vezes eu tinha que vir fazer as audiências e voltar à noite de E novo. como que foi, cara? Você já entrou, né? Porque você falou que estava no terceiro período. Você entrou na faculdade, ingressou com quantos anos? Eu tinha, à época, 19 Você anos. ficou um ano parado ali? Isso, eu fiquei um ano porque no meio da caminhada ali eu perdi meu pai. Né? Ah, Então, assim, sim. foi uma perda, foi um momento muito difícil. Então, assim, eu não tinha cabeça. Então, eu iniciei, foi no início de ano, né? Meu pai morreu em fevereiro e foi assim, no início do período. Então, assim, eu via que eu não ia dar conta, né? Porque quem fez faculdade, igual você sabe, né? É uma prova em cima da outra, então você não pode perder aula. Então, por ver que eu não ia conseguir, eu fiquei parado um ano. Aí depois eu voltei. Né? Eu já tinha conseguido me restabelecer Já era outra realidade, emocionalmente, né? né? Apesar da perca que Você tem irmão e tudo? tem irmãos, né? Tem mais 2 irmãos, uma irmã e um Você é irmão. o mais velho da Sou o casa? mais velho da casa. Entendi. E era uma base para eles também, né? Depois da perda do Isso, pai, né? e assim, por eu, né, ter perdido meu pai muito novo e ser o irmão mais velho, então atrai para você uma responsabilidade Sim, muito sim. grande, né? Uma autocobrança. Pô, meu pai foi assim, eu era muito amigo dele. Então, assim, a gente sempre tava junto, porque eu, né, tava na oficina com ele. E assim, qualquer coisa que acontecesse comigo, pai, o pai. Então, assim, perdê-lo não foi fácil, né? Eu tive que fazer igual uma fênix, me ressurgir das cinzas para poder. Sim, sim. E aí, Denis, você ingressou, foi para a faculdade, né? Veio essa ideia de já no terceiro período, com 20 anos e meio, 21, né? Já vim com essa ideia de um novo negócio dentro do escritório. Então você já tinha aquilo que a gente fala, né? Dentro do empreendedorismo, que é uma vocação. Todo mundo pode empreender, todo mundo deve empreender, né? Independente da área que ele esteja. A gente até falava mais cedo sobre a pessoa que trabalha no cargo público, a pessoa que trabalha
né, já com o seu próprio negócio, ela tem que empreender. Até na própria família, né, na renda familiar, é um empreendimento. Mas você era com 20 anos de idade, cara. Você já tinha essa vocação ali. Como é que era? Você chegou, falou, vai dar certo, ofereceu, começou a pegar, mas né, a faculdade é pago. Então a gente tem que tirar renda. A faculdade é muito caro, nem para falar a verdade. É custoso, né? É Quem custoso. já fez sabe que né, não é fácil. Em todos os aspectos, tanto financeiro quanto em questão de dedicação de tempo, né? Não é algo que é fácil, não. Quem passou sabe que... Isso, porque provavelmente era você mesmo pagando a sua própria faculdade, não, né? Na verdade, né? Graças a Deus, eu tenho uma mãe que... Ajudou 100%. muito. Minha mãe me ajudou e me ajuda até hoje, né? E a gente sempre em casa, a nossa família sempre foi uma família muito unida. Né? Assim, minha mãe me ajudou e eu venho ajudando meus irmãos, né? A minha irmã, ela é enfermeira e meu irmão mais novo está fazendo medicina veterinária. Uhum. A gente sempre teve essa pegada de um ajudar. Se não fosse a minha mãe, cara, eu não tinha formado, né? Porque todo mundo sabe que um estagiário não tem uma renda suficiente. A minha mãe, coitada, né? Que é uma das maiores referências que eu tenho de mulher guerreira, né? Que perdeu meu pai, a gente perdeu meu pai muito novo e ela sempre ali, né? Conseguiu nos proporcionar tudo que foi o necessário, né? Então, graças a Deus, né? Em primeiro lugar, e a minha mãe. Mas né? já dava para tirar já nessa Não, época? aí que aconteceu? Eu já fiz isso já com intuito, porque ele virou e falou assim, olha, o que você conseguir trazer, assim que eu ingressei no escritório, por isso que eu tive esse insight de fazer essas cobranças, porque o nosso combinado era o seguinte, ele ia me dar um valor por mês e o que eu trouxesse para o escritório, ele ia me dar um percentual. Aí eu pensei, olha, já está começando a melhorar, eu tenho que ver o que dá para mim poder fazer. Aí fui pensando em uma coisa, fui pensando em outra, eu falei, pô, aqui tem muito comércio, esses comércios devem ter uma inadimplência. Pensei assim, pô, fervedor, todo mundo compra fiado. Né? Até que hoje... E você já tinha essa matéria na faculdade? Não, coisa não do tipo? tinha Veio do nada. nada. Tipo assim, eu tive que aprender tudo. Então assim, eu aprendi a fazer essas coisas de maneira precoce. Uhum. Porque nos anos iniciais da faculdade, você nem tem matérias. Essas matérias específicas. Então, eu comecei a estudar isso à parte. Né? Pegava livros na faculdade a respeito, né, de recuperação de crédito, de direito das obrigações, né, relacionado a direito civil, e comecei a fazer, ia fazendo, e por ter o advogado lá, ele ia me auxiliando. Naquilo que eu não conseguia, naquilo que eu não fazia, ele ia me dando aqueles feedback. Até que depois eu já conseguia fazer de forma sozinho, né, de forma automática. Aí foi onde as coisas foram começando a melhorar para mim. E ele muito bom, né? Eu tenho uma coisa comigo, né? Que eu tenho muito que agradecer a Deus, Rodolfo, que Deus sempre coloca boas pessoas no meu caminho. Né? Assim, toda a minha trajetória, Deus sempre colocou pessoas boas. Então, assim, aí ele foi vendo, né, meu entusiasmo, ajudando muito ele deu essas cobranças todas para mim. Aí minha situação começou a ficar um pouco mais confortável, né? Bacana, né? Porque, como você falou, veio a ideia, né? Deus proporcionou isso dentro da sua vida, né? De trazer uma ideia produtiva, né? Pensar certo, principalmente a gente de local pequeno, né? Porque local pequeno, eu falo que é o melhor que tem para você começar, né? Porque existe milhões de oportunidades, porém gasta muito de você, e especialmente assim, você. Isso, e eu falo muito, né? A advocacia é uma coisa muito pessoal. Né? Apesar de hoje eu advogar de forma online, né, no Brasil quase que inteiro, mas assim, você dificilmente vai contratar um advogado que não é acessível. Né? Então, assim, eu costumo brincar com os meninos no escritório que a advocacia política é algo muito parecido. Né? Quanto maior for sua popularidade na advocacia, né, quanto maior for o número de pessoas que você conhece, né, as comunidades que você frequenta, maior vai ser também o número de contratos que você vai ter. A pessoa se sente, né, quando ele vai num advogado, ele busca num primeiro momento um conforto. Né? Você tem uma dor, né, você está com um problema
sério, às vezes, porque o advogado mexe com dores pesadas da vida do ser humano. Né? A gente lida, às vezes, com a saúde ou da pessoa ou de um familiar, a gente lida, né, com a liberdade, com a vida financeira, com a vida, com o patrimônio. Então, assim, a pessoa, para se abrir, ele quer se abrir com um amigo, né, com a pessoa que está disposta, em primeiro momento, ouvi-lo e dar aquela solução para ele. E vai defender ele, né? A vida dele, igual você falou, exatamente. Né? Então, assim, é muito difícil para a pessoa depositar algo tão precioso na vida dele na mão de um estranho, na mão de uma pessoa que ele não conhece, nem que seja minimamente, entendeu? Nossa, você falou algo assim, que às vezes a gente nem pensa, né? Porque a gente fala, o advogado só suga dinheiro dos outros. É a que a gente mais escuta, não é verdade? Isso, e às vezes, né, a própria profissão, por exigir muito formalismo, ela afasta as pessoas. Isso. Às vezes você vê, às vezes o advogado está sempre de terno, às vezes está sempre muito bem arrumado. Então a pessoa olha o advogado assim e fala, esse cara não vai me dar ideia, ou esse cara não vai me ouvir, esse cara é indecente, entendeu? É mais ou menos isso. É desse jeito. E é igual você falou, e dentro do trabalho, né, você vai ganhar aquela intimidade, aquele laço, e uma das coisas que vão ser muito importantes é a qualidade do trabalho, porque aí eu falo também como fotógrafo e imagino que também seja, né? O nome é extremamente importante, porque quando você tem um bom nome, você sabe que eu posso confiar naquela pessoa, mesmo que venha acontecer alguma coisa que eu não estou esperando. Mas ele vai estar lá para me ajudar. Igual você disse, ele está defendendo a minha causa, né? Exatamente. Eu tive também uma base familiar muito boa. Né? Meu pai e minha mãe, apesar de pessoas humildes, sempre me deram muito valores. Então, assim, eu sempre trouxe para a minha advocacia esses valores, né? Que esse valor de ética, esse valor de querer aquilo que é exatamente seu. Às vezes você pega uma causa do cliente, você vai receber aquele valor, né? Às vezes o advogado que recebe, e você faz o repasse para o cliente. Então, assim, a gente sempre teve muita transparência dentro do escritório, né? Essa questão de combinar tudo certo, de entregar para o cliente também. Hoje, só uma curiosidade, você trabalha nesse mesmo escritório até hoje? Não, na verdade, né? Aí eu vou voltar lá atrás. Isso. A gente começa a conversar, e você vai empolgando. Né? Aí eu entrei no terceiro período ali, né? Fiquei no escritório do Rony, né? Que à época chamava Martins Laviola. Fiquei até formar. Aí depois que eu formei, eu, né, já ainda no nono período. E pegando várias causas, dando certo. Isso, dando certo. Ali. Sendo pioneiro na área, nessa região ali. Isso, fazendo cobrança. Na época eu só fazia mais cobrança, né? Até por essa questão de... Essa cobrança seria, igual você falou, para recuperação de crédito. Recuperação de crédito, né? Na imprensa dos comércios locais. A transição do comércio com as empresas fornecedoras. Não, na verdade seria a cobrança da empresa com os consumidores da empresa que se tornavam inadimplentes. Entendi. Não, entendi. Aí eu fiquei ali, aí no nono período já, falei, tem que passar no exame de ordem. E eu não tinha escolha, né? Às vezes as pessoas, às vezes não ter escolha é uma excelente opção. Muito! Porque quando a pessoa tem escolha, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo. Então eu não tinha escolha. Eu falei, eu estou dentro do escritório de advocacia aqui, então eu tenho que passar no exame da OAB. Né? Como que eu vou ficar aqui depois de formado sem o exame de ordem? Aí no nono período eu já comecei, falei, tenho que fazer o exame de ordem. Aí graças a Deus, né, antes mesmo de formar, eu já consegui a minha aprovação, né, no exame de ordem. Você já tinha passado durante a própria graduação? Durante a própria graduação. Permitido, então? A partir do nono período, né, a OAB já permite o advogado prestar o exame. Caso você logre você passe no exame ali, assim que você formar, você já pode requerer a sua inscrição nos quadros da ordem. Legal. Entendeu? Então, assim, eu já tive esse alívio. Formei, peguei a minha OAB, falei, agora eu sou advogado. Então, você pensa assim, nossa, é assim. Da mesma maneira que você sente, né, assim, uma felicidade muito grande, você sente uma indecisão muito grande. E agora? Não, e agora? E agora? O que eu vou fazer?
né? O que que eu vou fazer? Aí nisso, né, por já estar ali no escritório, e à época, o Rony tinha muito contrato com a administração pública, né? Ele trabalhava, prestava serviço em alguns municípios, né, até no Instituto de Previdência lá de São Francisco Glória Prévia. Então, assim, o tempo dele de escritório era pouco por causa desses contratos. Aí ele foi e me chamou para ser sócio dele. Uhum. Né? Falou, Denis, vamos fazer o seguinte, né? Você já está aqui, eu te conheço, eu tô, né, esse tempo fora aí do escritório, então você não quer ser meu sócio? Eu sempre falo, é sempre Deus, né, me proporcionando e colocando pessoas, né, na minha vida. Eu não acredito muito em sorte, né? Tem gente que acredita em sorte, acredito muito em Deus. Né? Então, assim, aí comecei ali e falei, pô, agora eu sou advogado. Eu não posso ficar só recebendo esses valores. Porque a recuperação de crédito tinha um volume muito grande, trabalhava muito, porém o ticket era pequeno. Importante isso aí. Aí eu falei assim, agora eu tenho que começar... E você já estava com o quê? 24 anos de idade? Isso, tá mais ou menos com... Eu tô com 34, esse ano eu faço 10 anos de advocacia. Uns então, 24, uns 24, 25 anos, mais ou menos. Mas você falou, já não é mais aquela pessoa nova, que qualquer coisa tá bom. Você já tem um encaminhamento da sua essa vida, questão, né? Rodolfo, né, de eu ter entrado pro escritório muito novo, no terceiro período, e já sentir aquele ritmo do que seria um escritório de advocacia, isso me ajudou muito. Porque quando eu peguei a minha carteira da OAB, apesar de não ser advogado nesse tempo atrás, eu já tinha noção. Então, assim, quando eu peguei minha carteira, eu tinha experiência. Eu não tinha experiência de um advogado, mas esse tempo que eu estava no escritório ali me trouxe uma bagagem. Uhum. Então, assim, quando eu entrei para advogar, eu já tinha uma certa experiência, já tinha uma clientela, assim, algo que me marcou muito, e eu volto a dizer essa questão da advocacia ser próxima da política, que quantos clientes que às vezes eu estava advogando para a empresa e tinha contato com ele lá no juizado especial, e às vezes conseguia fazer com ele uma negociação muito boa, né? O tratava de forma bacana, sempre com muita cortesia, né? De forma respeitosa, e essas próprias pessoas que eu às vezes estava cobrando ali, foram pessoas que se tornaram meus clientes. Né? Então, assim, eu comecei o relacionamento ali. Como advocacia é relacionamento, então quando eu peguei minha OAB, eu já comecei a ter clientes. Já tinha toda a base, era só trabalhar. E as pessoas já me viam, né? Pelo fato de ser um lugar pequeno, as pessoas já me viam, né? Indo para o escritório, e ali, então, assim, as coisas foram acontecendo. E aí você entrou como sócio do Rony. Sócio do Rony. Aí Era só vocês dois? Era só nós dois. Uhum. Aí permaneci no escritório do Rony até 2017. A gente ficou basicamente como sócio ali de 2 a 3 anos. Uhum. Aí, né, eu voluntariamente, questão de divergência, às vezes de posicionamento, até que a gente é amigo até hoje, né? Só tenho a agradecer a um irmão que a vida me deu, pode sempre contar comigo aí Só diferenças de objetivos. Isso, né? de objetivos. Aí eu resolvi criar o meu escritório. Mas por quê? Para trabalhar com outra área ou porque né, porque vocês pegaram, né? Eu acho que ficou um vago ali. Você saiu da faculdade, igual você disse, já não queria trabalhar mais com essa recuperação de crédito. Por que você começou a trabalhar nessa parte, nesse meio tempo de 2 anos, ali, mais ou menos? E aí, ali, na verdade, eu não tinha muito essa noção ainda de empreendedorismo, né? Porque a faculdade, ela não prepara a pessoa, o advogado, quando sai, para ter noções de empresa. Ela te prepara para poder advogar. Então, a base, é uma fralda, né? Isso, você vai chegar lá no meu escritório, doutor, eu tô com esse problema aqui, e eu vou resolver seu problema. Vai chegar uma outra pessoa, vai me contar, né, o caso, e eu vou resolver. Então, em cidade pequena, geralmente a maioria dos advogados, Rodolfo,
eles são generalistas. Justamente por isso. Pega toda a Pega causa. todo tipo de causa. Entendi. Entendeu? Mas é justamente por isso. Porque a gente sai da faculdade preparado para entrar com um processo, fazer uma defesa em caso criminal, ir lá em Belo Horizonte, num recurso, fazer uma sustentação oral, mas esse lado empresarial você vai aprender na prática. E você pegou um pouquinho, então, disso de fazer tudo? Isso. Né? A gente fazia tudo. E assim, você recém-formado, é aquilo que eu te falei, você não tem muita escolha. Né? Você vai se intitular, eu sou um advogado criminalista. Mas você não tem cliente do criminal. Às vezes o cliente que vai aparecer para você ali é um cliente de causa civil. Né? Então, assim, e aí? Né? Hoje eu atuo muito no direito previdenciário, né? Que é questão frente ao INSS, que são aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão, basicamente tudo dentro dessa área. Mas a primeiro momento, eu não queria ser um advogado previdenciarista. Né? Eu, na verdade, pensava... Eu queria ser advogado tributarista. Só que como eu tinha um senso de realidade muito grande... Como que eu vou ser um tributarista em fervedouro? Muito pequeno o local, né? Muito pequeno, né? E geralmente, assim, a advocacia tributária, para ela ser vantajosa, ela tem que ser uma advocacia para empresa, né? Empresas maiores, e isso estava fora da realidade. Então, isso aí não vai dar para mim conseguir. Para as pessoas entenderem, né? O tributário seria quando a pessoa está ali auxiliando na parte de impostos, na parte de grandes movimentos, exatamente, né? Que a pessoa tem que prestar, certo? Isso aí. Aí, o que eu vou fazer aqui? Aí eu comecei a pensar, eu falei, acho que eu vou para o lado do direito previdenciário. Porque, querendo ou não, isso aí já vem a questão do empreendedorismo. Querendo ou não, cedo ou tarde a pessoa vai precisar de um advogado previdenciário. Né? Ele às vezes quebrou uma perna no serviço. Ele vai precisar ficar afastado da empresa, ele vai precisar de um INSS. Né? Todo mundo aposenta, né? Apesar de, às vezes... eu falo que envelhecer é um privilégio. Né? A pessoa poder envelhecer é um dos maiores privilégios. Porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar à terceira idade. Então, essas pessoas vão precisar de um advogado. E tinha essa falta em fervedouro. Eu olhava para o lado assim, não tinha quase advogado nenhum que atuava no direito previdenciário. Tem muitos advogados em fervedouro? Olha, hoje a gente deve ser em fervedouro. Hoje, uns 12. Quando eu comecei a advogar, salvo engano, a gente era uns 5 ou 6 advogados. Então, é pequeno, até se você for colocar a dimensão de fervedouro, né? Sim. Assim, é pequena a cidade, que 12 mil habitantes, mas nem 12 advogados. E assim, e tem advogados também que são integrantes do mesmo escritório de advocacia. Ainda tem isso, né? Não são, tipo assim, 12 escritórios. Então, se você for olhar por esse lado, ainda é mais reduzido. Não é assim. E ali você já começou, então, a ingressar nessa época na Previdência, ou foi quando deu a separação? Não, lá ainda no escritório. Aí o que eu pensei, né? Aí eu falei assim, isso que todo mundo vai precisar. Aí nisso eu troquei uma ideia à época com o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais. Que o sindicato, ele sempre é utilizado. As pessoas, né? Principalmente as pessoas de menos informação, eles buscam sempre estar resolvendo tudo no sindicato. Aí toda a vida eu fui muito para frente, né, nesse sentido. Eu tenho inquieto, na verdade, não é nem a palavra que eu usei de forma errada. Eu era muito inquieto, falei, vou trocar uma ideia com o presidente do sindicato para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Aí nisso, a gente conversando numa reunião lá, ele me oportunizou trabalhar no sindicato como advogado. Então, todas as demandas com relação à previdência social do sindicato, ela é direcionada para mim. Para você. Aí foi onde eu fui ganhando visibilidade. Abriu portas ali, né? Exato, eu fui ganhando visibilidade como um advogado que resolve aquilo. E eu falo assim, a advocacia é algo tão assim, pessoal, que no início eu até recebia contactações para clientes na área criminal. Hoje em dia as pessoas já sabem tanto o que eu faço que não me procuram esse tipo de cliente. Não, de causa, né? Sabem que eu não, apesar de eu não falar, né, que eu não atuo, mas as pessoas já me veem como
um advogado para resolver esse tipo de situação e não aquele outro. E igual você falou, né? Você foi para um nicho que eu acho, assim, extremamente amplo, porque é todo mundo, é desde o novo, da criança, do mais velho, né? É muito... Você levantou um ponto, Rodolfo, muito curioso. Você sabe qual que é o maior réu do Brasil hoje? Não sei. O INSS. O INSS é o maior réu do Brasil. Uhum. Assim, as maiores, tipo assim, as demandas do Brasil, em sua boa parte, é contra o INSS. Né? Então, assim, e assim, ali dentro do direito previdência tem muita oportunidade. Mas assim, não foi porque eu escolhi, foi justamente, o que eu sempre falo, Deus direcionando. As oportunidades, a necessidade também, né? Igual quando eu comecei como fotografia, eu não imaginava ter um podcast, não imaginava ter uma produtora, atender empresa, marketing, né? Que é aquilo que a gente faz hoje. Eu imaginava o quê? Eu vou fazer retratos de 15 anos, porque era o que eu achava mais prático e bonito, que me encantou ali logo no início, né? Falava assim, nossa, porque eu sempre fui uma pessoa muito clássica, de gostos. Então eu via aqueles quadros, eu falava assim, nossa, a pessoa tem um quadro da filha de 15 anos, vai ser muito bonito fazer ensaios. E aí, que é praticamente como a fotografia se iniciou, né? Com aquelas fotos de família, as pinturas, né? A gente tem Mona Lisa, tem grandes pinturas de Michelangelo, que são nesse padrão. Eu falava, vou fazer isso aí. Porém, o que se tornou mais rentável na minha vida, devido à procura, foi o quê? Casamento. Me tornei um fotógrafo de casamentos. Mas aí entra aquela questão, né, que eu havia dito. Não é por sua escolha, né, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu costumo brincar. E bem feito, né? E bem feito. Eu costumo brincar, às vezes, com a minha namorada, com os meus amigos. Falo assim, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa fazer. O que precisa fazer. Né? A gente não faz, adulto não faz o que gosta. Né? Igual aquilo, você teve a oportunidade ali com um casamento, às vezes 15 anos nem tanto, aí você vai deixar a oportunidade passar? Não tem como. Não tem como. Então, eu costumo falar também, né, que empreender, igual é o nosso caso, a gente entra num barco, à deriva. A única coisa que a gente tem é coragem. Mas a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Porque o empreendimento, eu falo que... meu irmão tava falando assim, né? Eu sempre gosto de contar a casa do meu irmão, porque meu irmão é um grande herói na minha vida. E ele fala assim, na hora que eu terminar meu doutorado aqui, eu vou pegar e vou abrir um empreendimento. Aí eu falei, faz isso não, cara. Faz isso não. Você tá aí de boa, você tá no seu cargo público. Isso é maravilhoso. Não que o empreendimento seja ruim, mas o cargo público... Faça sol, faça chuva, ele tá lá. E o empreendimento, né? Todo dia primeiro você entra devendo. Né? Tipo assim, você não sabe. Você paga as suas despesas até o dia 31 e no dia primeiro você já tem mais despesas para poder pagar. Ou seja, entendeu? você não tem um dia de paz. Se tá vendendo pouco, você tá preocupado que o negócio não tá indo bem. Se você tá vendendo muito, você fala assim, eu não tô dando conta de serviço. Eu tô dando conta de qualidade, né? Como que eu vou manter a qualidade? Então, assim, você sempre fica inseguro, né? Então, é o que você falou, um grande barco que a gente só faz o possível para mantê-lo. A gente embarca sem saber o rumo que aquilo vai levar, né? Eu falo que empreender é um passo de coragem. Né? A pessoa, para empreender, tem que ser corajoso. Corajoso e muitas das vezes louco. Né? Louco que eu costumo fazer um paralelo, que a genialidade e a loucura ela é separada pelo resultado. Pelo resultado. É isso aí. Assim, se você fez algo inusitado e conseguiu o resultado, você é um gênio. Se você fez o mesmo algo inusitado e deu errado, o cara é doido. Você sabe o que eu vou te falar? Ano passado, né? No ano passado, que foi a causa. Mas na virada de 2023 para 2024, eu falei, vou montar um estúdio de fotos na minha casa. E fotografia é muito caro, né? A gente fala de questão câmeras, de material, nossa né? Senhora, uma câmera, não é nem metade do que tem aqui. E na época eu fiz um grande gasto. E quando deu, igual eu falei, a gente trabalha com insegurança, né? E eu tava querendo dar um passo a mais. A gente erra algumas vezes no decorrer, vai ser fundamental para o seu crescimento futuro, né? Esses erros. Mas quando veio fevereiro, março e abril, eu não ganhei um centavo.
porque eu trabalho com contratos, às vezes o contrato é muito futuro. Então, eu não tinha recebido nada ainda. Mas apesar, eu falo isso, Rodolfo, na advocacia, uma das coisas que eu olho muito no escritório é justamente essa previsibilidade. Isso. Porque isso nos traz um certo conforto. Também tipo é bom. assim, né? Pô, eu sei, mas daqui tanto tempo eu tô com esse previsível aqui. Então, isso no início, às vezes é difícil. Porque até o que a gente fala, né? Eu costumo brincar com os meus amigos também que tem negócio, é a roda girar. Né? Até a sua roda gigante girar e você conseguir, né? Igual na advocacia, você ter processo início, processo no meio e processo finalizando. Quando você consegue fazer esse giro, aí o seu negócio é outra realidade. Eu, se não fossem meus pais, né, eu falo isso assim, né, com muito orgulho, mas se não fossem meus pais, eu tinha quebrado. Porque eu fui lá embaixo, passar 3 meses com um gasto alto de investimento, sem ganhar nada, né, sendo que eu comprei né, como é que eu posso dizer assim, contando com dinheiro que eu ainda não tinha recebido, e eu não recebi, aquilo me quebrou de uma forma tão grande, que quando... Aí você falou assim, né, que eu ia te dar o paralelo entre a loucura, né, e a genialidade, foi que quando deu no final do ano, na mesma época, veio a oportunidade de montar a produtora, que é onde a gente está aqui hoje. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer de novo a mesma loucura de gastar um dinheiro que eu não tenho, porque eu estava acabando de pagar as contas, de gastar um dinheiro que eu não tenho para pegar e correr o risco de eu quase falir novamente. E aí eu vou falar para você, Denis, com 3 meses, na mesma época, em março, eu fiz o mesmo tanto de dinheiro que eu fiz no ano passado todo, em 3 meses. Aí eu te falo assim, né, o que você disse? A maior verdade, nenhum deu errado. Minha mãe, meu pai, meus irmãos falaram, você é louco. Olha o que você fez. Mas é exatamente e agora, isso. O trem deu certo. Aí eu entro justamente na questão também, né? Aí já entra, voltando ao gancho, né? Lá em 2016, eu saí do escritório do Rony, aí montei meu próprio escritório. Aí eu sempre falo a questão de Deus colocar pessoas sempre no meu caminho. Aí tem o Luan, que é um irmão, né? Foi criado junto comigo, Luan Guimarães, não sei se você conhece. Já vou falar. Isso, do restaurante Vocota. O Luan tava com a sala, aonde é o meu escritório hoje. Aí eu trocando ideia com o Luan, falando, você tá com a sala lá e tal. E na época eu também não tinha. Até hoje, né? A gente sempre busca mais, né? Mas na época a minha situação financeira não era tão confortável, era bem menos confortável do que hoje. Aí falou, Luan, você tá com a sala lá, como é que é e tal? Você acha que não dá pra gente dividir? Não, falou, na hora. Você pode ir que a gente divide e tal. Eu só uso a sala mais à noite, né? Porque eu só uso ela para reuniões e vambora. Aí nisso eu entrei lá e montei meu escritório. Falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser, hein? Isso ainda estava associado aí nessa parte ainda do sindicato? Tava, aí no sindicato eu ainda estava. Eu falei, pô, agora é eu por eu, né? Porque quando você ainda tem um sócio, ainda tem uma vantagem. Porque se tá dando errado, você tá os dois. Tá os dois. Tá dando certo. Nem que seja para poder chorar, você tem alguém com você. Mas quando você tá sozinho ali, é um pouco mais complicado. Aí a responsabilidade também, né, recaiu ainda mais sobre mim. Falei, agora eu sou sozinho. Se eu acertar, sou eu. Se eu errar, sou eu também. Então a responsabilidade toda. Aí fui pro escritório, comecei a advogar, ainda... aí as causas previdenciárias indo com mais recorrência por causa dessa questão do sindicato. Aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia e veio a transição, porque antigamente, quem é advogado mais velho aí, que tem a casa dos 10 anos ou mais, igual é meu caso, quando a gente começou a advogar, todos os processos eram de papéis. Sim. Então, assim, você ia no fórum, né, pegava o processo, levava o processo para o escritório, fazia o que tinha que fazer e devolvia esse processo. Aí, antes da pandemia mesmo, iniciou o movimento do PJE, que é o processo judicial eletrônico. Ou seja, hoje no Brasil todo,
eu tô aqui em Fervedouro e consigo fazer uma petição para Amazonas, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Aí veio esse movimento e pandemia e tudo. Aí eu tive uma ideia. Pensei, por que eu tô em Fervedouro e hoje eu não tenho essa dificuldade geográfica mais, porque todos os processos são virtualizados? Por que eu posso me restringir em advogar só em Fervedouro? Aí foi onde eu tive a ideia de expandir meu escritório. Eu não sabia como. Mas não sabia, eu não sabia mas queria. como. Mais uma vez a questão do barco, né? Pô, eu tô entrando aqui, eu não sei como eu vou fazer isso aqui, mas eu vou tentar, né? Aí fui tentando, fui indo. Aí nisso veio o nosso primeiro colaborador no escritório, que está lá até hoje. Né? Todos os meninos que entraram no escritório, nenhum até hoje saiu. Que bom, que bom. É sinal que é sucesso. Estão todos lá. Aí veio o Thaleson. O Thaleson é um menino muito dinâmico. Sim, conheço o Thaleson. Você conhece? E ele, assim, em questão de sistema, ele é 1000 vezes melhor do que eu. Eu falei, Thaleson, eu tô com essa ideia aqui, vamos fazer, vamos isso e tal coisa. E a gente começou. Né? A gente começou... Mas você já estava com seus 4 anos de escritório, mais ou menos. 2016, 2017. Isso. Não, mas na verdade, o Thaleson tem 3 anos que está comigo. Então, assim, esse movimento, né, do escritório de forma virtual começou com a chegada do Thaleson. Né? Até, na verdade, ele chegou e eu nem pensava nisso. Aí, com ele e todo esse movimento, eu falei, não, eu quero algo mais. Assim, em Fervedouro também, como você bem disse, é um local muito pequeno. Então, assim, a sua trajetória em Fervedouro, né, às vezes você vai demorar para cumprir sua trajetória num lugar igual São Paulo, você vai morrer e não vai conseguir. Então, Fervedouro, o que aconteceu? Chegou um momento lá que a gente estava meio que... Não é que é estagnado, né? Sempre chegava clientes, só que a gente não crescia mais do que aquilo. Você entendeu? Tipo assim, tinha um certo número de processos que a gente chegava por mês ali e não passava, né? Ou passava pouco. Às vezes o menino falou, a gente não vai conseguir aqui muito mais do que isso. Eu falei, a gente vai tentar, então vamos fazer. Aí tentamos fazer, né, os anúncios, né? E quero deixar isso bem claro que respeitando o código de ética do AB, até porque nós, como advogados, você deve ter observado, sim. Né, a gente não pode fazer anúncio 100% incisivo, né? Sim. Fazer aquela questão mais informativa. Dentro da fisioterapia, dentro de alguns outros cursos também, são muito... Você não pode falar questão de, né, valores, divulgar... tentar fazer aquela prática mesmo de chamar o cliente, de ofertar. Né? Nossos anúncios geralmente estão trazendo uma informação, né? E através dessa informação, às vezes as pessoas despertavam a curiosidade e a gente acabava conversando ali e convertendo. Aí começou a gente fazer os nossos próprios anúncios. A gente estava perdendo muito dinheiro, porque você sabe que você também mexe com tráfego pago. Né? Não é barato. Não. Não é barato. É algo que é um investimento ali, né? É um investimento alto, né? Você tem que ter coragem. Aí entra essa questão mesmo do empreendedor corajoso. Você tá pegando o dinheiro seu que tá ali bonitinho pra jogar em algo assim, no vento. E pode ser no vento. No início eu joguei muito dinheiro no vento. Só que assim, uma pegada que vem, que a gente vê muito do empreendedor, né, a gente está conversando de empreendedor para empreendedor, é que geralmente o empreendedor não desiste. Não. O empreendedor é aquele indivíduo que sabe apanhar. Né? Tem um filme que eu vejo, todo ano eu vejo filme. Né? Eu vejo os 5, não sei se você também gosta, que é os filmes do Rock. Né? Aqueles filmes são, de fato, muito motivacional pra gente. Porque demais, né? O empreendedor é aquele que apanha. Né? Você vai apanhar, você sofre crítica a todo momento, essa questão de você fazer um negócio e aquilo não dá certo e você perder dinheiro. Então, assim, não é sobre vencer, né? A gente mais apanha do que vence. Às vezes a pessoa olha assim, lá o fulano de tal, né, tem uma vida
é muito boa ou é tranquila, mas vai lá viver a vida dele para ver se é Cara, fácil. eu falo pra você, nesse tempo que eu vim pra cá, que eu te disse que a gente conseguiu fazer o que nós não fizemos no ano passado, a gente fez mais em pouquíssimos meses, mas quantas noites que eu acordava 3 da manhã, 2 da manhã, e você não dorme mais porque a cabeça não te dá paz. E não é porque você tá ludibriado com dinheiro, você tá tentando fazer a sua coisa dar certo. O empreendedor, ele tem um negócio, o Denis, que pra mim ele é sensacional. E a pessoa que acha que o empreendedor liga para dinheiro, ele é louco. O empreendedor, ele liga para aquilo que o negócio dele dá certo. Exatamente. Ele tem prazer em ver as coisas funcionando. Ele chegar assim, ele falar assim, nossa, tá tudo funcionando, igual um formigueiro, uma colmeia. Sabe qual que é né? meu maior prazer, às vezes? Hoje, né? Graças a Deus, eu tenho um escritório até bem... Fica o convite o dia que você for empreendedor para conhecer nosso escritório. O escritóriozinho é pequeno, mas é um escritóriozinho aconchegante, um escritóriozinho bem estruturado. Às vezes eu chego no final do dia, assim, eu olho aqueles notebooks lá dos meninos trabalharem, olho a minha mesa, olho meus livros, olha assim, cara, dá aquela sensação. Tem nada que paga. Não existe nada melhor, Rodolfo, eu sempre falo, que a maior riqueza é a gente saber contemplar as coisas. É muito bom, cara. Às vezes tem pessoas que não têm contemplação. Às vezes a pessoa tem muita riqueza material, mas não sabe contemplar nada. Então se tornam pessoas infelizes. Então, assim, uma das coisas mais gostosas do empreendedorismo é que você for contemplar, é você chegar, igual você tem seu podcast, você chegar todo dia de manhã, olhar para essa mesa, olhar para essa televisão, e falar, nossa, cara, eu saí do zero, cara, a minha empresa. Pode não ser a maior do mundo, mas é a minha, entendeu? Aquela câmera que me filma, ela é a minha primeira câmera, né? Eu sou apaixonado com ela. Tenho melhores, mas quando eu vou para casamento, a minha câmera velhinha tá ali do lado, e aí eu falo o seguinte... Eu era fotógrafo que saía com a mochila, né, e uma câmera e ela estava enrolada numa toalha, porque não era nem uma pasta própria para carregar a câmera, né? E, cara, e saía de bicicleta às vezes, porque não tinha condição de ter um carro nem nada. E aí eu saía assim, cara, e eu saía todo feliz. Eu sou fotógrafo. Eu falo que muita gente deve ter me zoado, porque eu comprei a câmera e coloquei, eu sou fotógrafo. Nunca fiz curso nem nada, coloquei. E aí, cara... Mas aí é a questão que você fala de você não desistir e não se importar. E você falando ali... Algo interessante é justamente isso. Eu te garanto que quando eu comecei assim, o cara é louco. O cara de fervedouro vai começar a tentar... clientes no Brasil inteiro, isso é loucura! olha que loucura, cara, entendeu? E a gente vai com a cara tapa, sem medir esforço. Minha mãe quase surtava quando eu saindo daquela mochila. Eu lembro disso, né? A época tava eu e o Thaleson. O dia que a gente conseguiu fechar o primeiro contrato de forma... Aquilo foi, como é que eu falo assim? Foi algo que assim, nos deixou anestesiados. A gente ficou assim, num projeto ali basicamente 4, 5 meses. Para poder conseguir estruturar, aí a gente conseguiu fechar um. Só que nesse meio dessa caminhada, nós vimos que a gente não ia conseguir atender, mexer com gestão de tráfego, entrar com processo, porque eu costumo dizer às vezes, porque o mesmo tratamento que a gente dá ao cliente que vai no escritório, presencialmente, tem que ser online. O online a gente dá até mais. Porque por não estar vendo a gente, então a gente sempre procura estar sempre próximo a ele, né? As demandas a gente sempre protocola com o máximo de diligência possível, justamente para a pessoa ter essa confiança no nosso trabalho. Porque não é fácil, né? Você convencer uma pessoa que está do outro lado, que nunca te viu, que está em outro estado, né? Então, assim, a gente também... Eu vou falar aí um negócio, Denis, que as pessoas têm que pensar assim, nessa dificuldade, porque é o seguinte, a pessoa ela vai vir para colocar dinheiro na sua mão, só que ela nunca te viu. Exatamente. E fotografia também é a mesma coisa, porque quantos contratos que eu só vou conhecer a pessoa no dia do casamento, no dia do ensaio, gente que eu nunca vi na minha vida, e ela vai chegar e falar assim, aqui, vem cá fazer meu casamento, eu vou colocar dinheiro na sua mão. Que doideira, quem vai dar, né? Quem vai fazer? Quem vai fazer isso? Então, assim, é algo que não é fácil. E a gente sempre procura também, lá no escritório, a gente tem muito... lá hoje,
funciona, cada pessoa faz o seu, né? Eu até estava conversando com a Rosimar, minha namorada, essa semana. Aí ela falou comigo assim, né? A gente conversando normal, ela falou assim, a pessoa que pilota o avião, ela não pode servir o cafezinho. Não é desmerecendo a pessoa do café, jamais. Eu acho que dentro de uma empresa, dentro de um organismo, todas as pessoas são importantes. Tudo. Mas eu falo na questão da seguinte coisa. Se você é o piloto, você tem que ser o piloto. Né? Se você é a aeromoça, você tem que ser a aeromoça. E as pessoas que estão lá vão confiar em cada um. Em cada um. E cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Hoje lá no escritório, nós somos, dentro do escritório mesmo, na operação, ali em Fervedouro, nós somos 5 pessoas. Mas é aquilo que eu já havia dito, né? Tem uma colaboradora lá em São Paulo, né, que cuida das questões de lá. Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa no escritório? Não teria como. A gente tem hoje uma base, mais ou menos, de 800 processos ativos. Isso gera publicações diárias, eu tenho que cumprir prazo. Entra processo novo no escritório, a gente tem que entrar com a inicial. Tem audiências que a gente também tem que fazer. Imagina se todo mundo ficasse por conta de tudo. E qualidade do trabalho, manter tudo, né? Exatamente. E quando a pessoa só faz aquilo, ele se torna excelente naquilo. Né? Eu costumo dizer que nada melhor para levar à perfeição do que você praticar todo dia. Então, quanto mais você faz aquilo, mais rápido você se torna naquilo e mais perfeito também aquilo se torna. A gente aqui funciona da mesma forma, né? A gente é uma empresa, você já encontrou 2 deles aqui, depois os outros vêm à tarde. Eles são, né, um editor de imagem, para ele só edita imagem. Eu sou fotógrafo e colorizador de todas as cores, né? Então, para manter aquele padrão de qualidade da empresa, né? Sou gestor também, né? Então todos confiam que eu arrumo serviço para todo mundo. Tem a pessoa que edita vídeo, que trabalha só com podcast. Tem o que trabalha só com marketing, publicidade. Tem a menina que vai fazer só os atendimentos para estar organizando. Nós chegamos num momento da nossa vida, eu vou te falar para você, que a gente estava recebendo mais de 100 mensagens por dia de pessoas diferentes. Como é que você conversa com aquilo tudo? Não tem jeito. Igual hoje no escritório, a gente tem um CRM. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Né? O nosso WhatsApp é integrado no CRM. A gente atende hoje, é isso que você falou. Chega em média hoje atendimento no escritório. Obviamente a gente não fecha isso tudo. Quem dera. Não. Quem dera. Mas você chega para conversar. Mas a gente, né, faz ali em média de uns 100 atendimentos por dia. Imagine se eu tivesse um WhatsApp e todo mundo tivesse ali respondendo. Então, dentro do CRM ali, né, o CRM já direciona de forma automática de acordo com a quantidade que aquele colaborador está atendendo. Então, lá no escritório, a gente tem 2 pessoas que só faz comercial. Né? O comercial é essa parte, né, que recepciona o lead ali, que vai ser um futuro cliente. Então, ele vai intercalando. Cara, porque tem que ser, porque, igual eu tô falando, senão a gente não trabalha. Você chega no momento da sua vida que você fala, ou eu respondo os outros, ou eu trabalho. Isso aí. É assim, não tem como, né, Rodolfo? A gente que é empreendedor, que empreende, sabe? A gente não é um exército de uma pessoa só. Não. Né? Não tem como. Eu mesmo faço isso aqui. E, assim, uma das coisas mais difíceis... O início até vai. Não sei se você teve esse problema. Né? Eu tenho um problema muito grande, até eu diminuo, com perfeccionismo, de achar que ninguém faz igual a gente. Então, assim, para mim desapegar disso foi algo muito difícil. Eu sou uma pessoa diferente, né? Igual eu falei, eu cobro muito deles, mas dou muita liberdade. Eu chego lá e falo assim, eles falam assim, vê se pode. Eu falei, não pode, eu confio plenamente em você. Não, mas o que eu vou fazer? Não sei, se vira. Eu quero que você faça o seu. Dá seus pulos aí. Depois né? eu vou chegar e vou fazer o que todo mundo odeia, que eu vou dar pitaco no seu trabalho, mas eu quero ver a sua criatividade funcionar e trabalhar. Porque eu tenho pra mim, Denis, e eu não sei pra você, né, como também um gestor, eu falo que ninguém trabalha pra mim. Vocês trabalham pra vocês mesmos. Exatamente. Porque se for pra gastar dinheiro à toa, eu mesmo gasto. Então, você trabalha pra você. Você, sabe o que eu costumo dizer? Se mantém. Você é sua própria empresa. Você é sua própria empresa. Mas todo mundo é uma empresa. Tipo assim, às vezes você começa, né, trabalhando ali como CLT, você é sua empresa.
E por você ser sua empresa, você tem que estar sempre fazendo o seu melhor. Você sabe seus sonhos. E você sabe seus sonhos. E às vezes você está começando ali. E futuramente você quer ter sua própria empresa, então você trabalha para você. Você sabe que eu vou te dizer. Uma ótima colocação que você fez. Sabe o que eu vou dizer? Porque quanto mais isso aí nem vai para todas as pessoas que hoje trabalham e têm um dia talvez o sonho de ter alguma coisa ou de ficar trabalhando numa empresa, mas ela quer ser valorizada, todo o gestor, todos, ele reconhece o valor de cada um. Ah, não, ele não tá vendo o meu valor. Talvez você tá querendo se dar um valor que tá a mais do que o gestor pode pagar. Exatamente. É necessário. Mas quando um funcionário ele é bom, né? Eu falo isso porque, igual você disse, pessoas, às vezes, elas falam assim, a pessoa veio de um berço rico, mas veio do nada. E ali, Denis, ela fala, a pessoa, quando ela se torna importante, igual você falou aí do Thaleson, que ela vai trabalhar numa área importante, você faz de tudo para aquele cara não sair dali. Você fala assim, eu quero ele aqui porque eu preciso dele. E assim, eu tenho um conforto hoje muito grande, graças a Deus, né? Não só ele, né? Mas todos ali da equipe são pessoas maravilhosas, pessoas de confiança, né? Às vezes eu saio, né, a gente vai viajar, o escritório está ali, eles tomam conta do escritório, fecham um contrato, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, Deus sempre coloca pessoas na minha vida que teriam, né, que passar. Né? Um pouco também a força de vontade e a garra que a gente tem, porque às vezes as pessoas falam, Deus podia me dar isso, Deus podia me dar aquilo, Deus dá pra gente oportunidades. Né? Nada cai do céu, Deus te deu oportunidade. Se você não aproveitar aquela oportunidade que Deus está te dando ali, talvez ela nunca mais recupere. Eu acredito que Deus dá oportunidade a todo mundo. E às vezes as pessoas que não sabem usá-la, né? Sim. Hoje, né, a gente vai conversando, a hora vai passando. O nosso podcast é um podcast gravado, então às vezes as baterias vão chegando no seu limite, né? Mas, assim, hoje eu queria que você falasse para nós o seguinte, né? As principais áreas que você trabalha hoje, ela é única na Previdência Social? Quais são os ambientes que o escritório trabalha? Igual, você não falou o nome do escritório, se ele porta seu nome, se ele tem um outro nome. Não. Na verdade, o escritório chama Derkian Advocacia, que é o meu sobrenome. Né? Além de atuar no direito previdenciário, conforme eu já tinha dito, a gente atua em toda a área civil. Né? Pessoal que está em casa e conseguir entender, isso. O civil é tudo que não é criminal e trabalhista, né? Que são ramos do direito que são ramos à parte. Né? O direito civil é as relações pessoais, né? Uma compra e venda, às vezes o nome da pessoa que foi sujo de forma indevida, é o ramo do direito que regula a ação de uma pessoa com a outra e às vezes, né, daquela pessoa com às vezes uma empresa pública ou algo do tipo assim. Vocês estão localizados aonde ali dentro de Fervedouro? Ali em Fervedouro, nosso escritório fica em cima do Cicobi, né, que é a Avenida Brauli Marcelino ali. Legal. E para entrar em contato com vocês, é só indo lá ou pelo Instagram? Na verdade, nós estamos presentes nessas redes sociais mais comuns, né? Facebook, Instagram e o WhatsApp, né, do escritório. Mas presencial também? Presencialmente também. Nosso escritório, eu falei muito de advocacia virtual, mas o nosso escritório não é um escritório virtual. Nosso escritório é um escritório híbrido. Né? E a gente tem clientes que são contactados de forma 100% virtual e tem também os nossos clientes, né, da região aqui. Bacana. De Fervedouro, São Francisco, Carangola, Muriaé, né? A gente tem. E no Instagram tá como que tá o... Tá @Derkian Advocacia. Legal. Então bem fácil, né, de encontrar. Lá tem o direcionamento para o WhatsApp. Se quiser mandar mensagem lá mesmo também. Mais mesmo meio de direct, né? A gente tem um colaborador ali que vai estar respondendo ali. Né?
E, cara, a gente contou a história e eu acho que não falamos nem isso aqui do que queríamos. Não, a hora passou. A hora passou e assim, né? Às vezes a gente que é empreendedor, a gente empolga. Né? Se tivesse colocado aqui uma garrafa de café e um queijo, eu acho que a gente ia embora só amanhã, né? Vai ficar o convite para você, quiser trazer um colega junto, né? Que o podcast recebe muitas pessoas, né? Para vir compartilhar novamente um outro podcast para contar mais sobre trabalho, contar sobre dificuldades dentro do próprio serviço, né, da área de empreender em um escritório, dificuldades de trabalho. Né? Imagina que um advogado passa perto para arrasar. Na verdade, sabe o que eu falo? O advogado é uma profissão, você resolve o problema de todo mundo. E o seu, às vezes, vai ficar sem resolver, né? É aquele velho ditado que casa de ferreiro, o espeto é de pau, meu Deus, então eu imagino. Então, fica um convite, cara. Foi um prazer. Um prazer, muito igualmente. Eu que aqui. agradeço e gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. Há tempos atrás, eu estava até comentando em uma roda de amigos, pô, aqui em Fervedouro, na nossa região, não tem um podcast. Às vezes tem muitas pessoas que têm uma história interessante, né, e ninguém relata. Então, assim, o trabalho que você está fazendo aqui, na verdade, é um trabalho até de forma cultural, né, e motivacional, porque às vezes a pessoa vê, o Denis é um advogado, mas não sabe o mínimo da minha rotina, não sabe da minha história, igual eu vi aqui, rostos conhecidos, às vezes pessoas que você conhece, né, você viu aqui e você não sabe como que começou, da onde veio, né? O porquê, né? Então, assim, você tá de parabéns. Muito obrigado, né? cara. E sem dúvida vai vir mais pessoas aqui e vai estar contribuindo ainda mais, né, para o conhecimento do modo geral. Se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu. Então a gente fica assim. E muito obrigado, né, a todos aí, os que escutaram, que tiraram esse tempinho para estar com a gente.